Amigas Responde. Nas redes sociais e nas conversas informais, ouvimos muitas vezes duas estruturas paralelas. Tanto encontramos usos do verbo haver em frases como naquela festa havia muitos livros, como encontramos a mesma estrutura com o verbo no plural. Naquela festa haviam muitos livros. Ora, a coexistência destas duas formas em frases muito similares deixa muitas vezes os falantes na dúvida. Será que é possível usar o verbo tanto na terceira pessoa do singular como na terceira pessoa do plural? Ora, de facto, não. A forma haviam é incorreta. E por que razão? Porque aqui o verbo haver está a ser usado com o sentido de existir. E quando o verbo haver tem este sentido, ele é um verbo impessoal. E como diz a sua própria designação, um verbo impessoal não tem sujeito. Ora, neste caso, os verbos que são usados enquanto verbos impessoais, como não têm sujeito, aparecem sempre por defeito na terceira pessoa do singular. Assim, a forma correta é: naquela festa havia muitos livros. E este uso na terceira pessoa do singular vai acontecer independentemente do tempo ou do modo em que o verbo haver apareça. Assim, tanto diremos naquela festa há muitos livros, como naquela festa havia muitos livros, ou ainda naquela festa houve muitos livros. O verbo permanece sempre na terceira pessoa do singular. E esta é a única forma correta, de acordo com a norma. No entanto, recordemos que é possível encontrar situações em que o verbo haver flexiona nas várias pessoas. Estas são as situações em que este verbo é usado como verbo auxiliar. Como verbo auxiliar, o verbo haver vai acompanhar um verbo principal e aí já admite flexão. Por isso diremos: ele havia escrito um belo livro e, no plural, eles haviam escrito um belo livro. Só em situações como esta encontraremos então a forma haver, nas quais o verbo está a ser usado como verbo auxiliar. Se estivermos perante o verbo haver como verbo principal impessoal, então usaremos sempre a forma da terceira pessoa do singular.